6h44, aqui é Jennifer Procópio, falando diretamente da Feira do Livro. Quem conversa comigo agora é o Júlio Ribeiro, que vem aqui com uma obra que tem um título bem atrativo, né, Júlio? Um Chimarrão com o Diabo. Seja bem-vindo. Obrigado, Jennifer. É um prazer estar aqui na Rádio URGS. E o Chimarrão com o Diabo é uma história que ela nasceu na pandemia, na realidade. Ela é um pouco afetada pelo espírito da pandemia, né? De muitas perdas, de muitas coisas que as pessoas tiveram. Então, a reflexão do personagem é sobre a questão da morte, sobre a vida mesmo dele. Ele faz uma reflexão depois, bem maduro na vida. Ele começa a lembrar da vida dele, como ele foi, né? O que aconteceu com ele. Ele faz uma viagem de regresso, na realidade, ao começo da vida dele, né? Desde a infância. Queria falar um pouco desse momento em que tu escreveu o livro, né? O momento em que surgiu essa ideia na pandemia. Queria que tu explicasse um pouco esse momento, como é que vem essa ideia, vem no isolamento? Sim, né? Eu sou professor, sou diretor de uma escola, né? Então, imagina, nossa rotina é extremamente corrida, manhã, tarde, noite, de repente para tudo e tu vai para casa, né? Fica dentro de casa e a gente não sabe fazer, até compreender, tu não sabe muito o que fazer com o tempo, né? E eu já tinha escrito um livro que estava sendo lançado em São Paulo, em 2019. E aí, nesse meio tempo, eu estava meio sem saber o que fazer, parou tudo, a editora suspendeu o lançamento. E aí a minha esposa disse, por que tu não escreve um livro? Eu disse, acabei de escrever um livro, eu disse, escreve outro então, né? E aí surgiu a ideia e assim foi muito rápido e muito bom, sabe? Foi terapêutico para mim. Porque o Chimarrão com o Diabo é uma história muito crua e é muito mais... E eu nunca tinha escrito, por exemplo, em primeira pessoa, que é extremamente difícil de escrever. E foi saindo e foi fluindo e fluiu de uma maneira que assim passou 2020 de uma maneira muito, muito boa, sabe? Tentando encontrar um lugar dentro de casa para escrever, né? Porque estava todo mundo dentro de casa, mas deu muito certo e assim eu fiquei muito contente com o resultado e o feedback que as pessoas dão da obra. E mexe um pouco com as pessoas e com que elas acabam refletindo sobre as suas próprias vidas, né? Esse fluir tem a ver também porque tu te identifica um pouco com o personagem, com as questões do qual ele traz na obra? Na realidade, eu acho que o personagem ele é universal. Ele é uma pessoa que em algum momento da sua vida ele faz ele vai fazer uma reflexão já aos 65 anos, no dia do aniversário, né, que a vida dele era meio sem graça, assim, ele não fez muita coisa. E quando ele começa a fazer esse retorno, ele faz uma viagem mesmo, ele sai de bicicleta e ele vai pensando, e pelo caminho ele vai encontrando os lugares, e cada lugar ele vai vendo as coisas que aconteceu, que passaram na vida dele. E então ele passa a descobrir que ele não foi tão desinteressante assim a existência dele. Eu acho que como todo mundo, né, todo mundo fez coisas interessantes, todo mundo fez coisas legais, né. E respondendo a tua pergunta, eu acho que todos os autores tem um pouco deles nas suas obras, né? O Mário Vargas Llosa diz que escrever um livro é como fazer um striptease ao contrário. Ou seja, a pessoa começa despida e vai se vestindo, e no final das contas nem ele nem as pessoas identificam alguma coisa dele no livro. Essa já é a tua terceira obra, né? Esse é o terceiro romance, mas é o sexto livro. Você chegou a escrever então outras coisas, outros... Sim. Quais são esses? Então eu lancei aqui na Feira do Livro mesmo, em 2017, Escolhas do Amor do Tempo, que também é um romance que se espalhou por vários lugares do país, é um livro que está bem em vários lugares, a gente vê, eu recebi uma foto das pessoas com o livro em Barcarena, no Pará, então assim, a gente vê coisas bem interessantes, sabe? Depois eu escrevi um livro que estava pronto quando eu comecei a escrever o Chimarrão com o Diabo, chama Cabeça, Corpo e Alma, que foi lançado em São Paulo, e eu recebi um prêmio esse ano no Rio de Janeiro por esse livro, que é um outro romance também. Você falou um pouco de circular e desse contato com os leitores. Hoje, especificamente, ele está circulando aqui na Feira do Livro e mais, tem sessão de autógrafos, né? Eu gostaria que tu convidasse um pouco os ouvintes. Sim, eu gostaria de convidar quem estiver pela feira ou quem estiver aqui por perto, que apareça, será muito bem-vindo aqui. A gente vai estar autografando o livro e eu tenho certeza que é uma experiência interessante, né? E compartilho, cara, eu sou suspeito a falar, mas eu compartilho de muitos retornos que eu recebi e as pessoas têm a mesma expectativa, que é uma obra que faz a gente refletir sobre a vida e sobre as experiências que teve. Eu queria que você comentasse um pouco desse contato com a editora. Já tinha publicado os outros livros também, são com a Alcance? Não, o meu primeiro livro foi com a Alcance. É engraçado que eu conheço você há 35 anos, que é o Ciro Berni. E nós começamos aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. Ele organizava o Grêmio Literário Castro Alves,
E eu era muito jovem, eu morava aqui pelo centro, e eu vinha e participava dos saraus e das reuniões. Era aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, antes da reforma. E a gente, muito nos reunimos ali. E aí eu escrevia. Na realidade, eu sempre escrevi, só que eu abandonei por um longo tempo na minha vida, um erro que eu cometi, que eu parei de escrever. E eu retomei agora, em 2017. E aí ele fez um livro de contos, ele fez um livro de contos e crônicas, e eu entreguei para ele na época, acho que uns 14, 15 contos. Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos, e ele gostou, e ele publicou 11 naquele livro. Então até ele coloca aqui na contracapa do livro que ele me conheceu lá muito jovem, em 1987 nós nos conhecemos, e de lá para cá eu escrevi aquele primeiro livro, né? Participei, na realidade, eram vários autores, e depois eu escrevi mais 2 que foram de outras editoras, e parei por quase 30 anos. E essa pausa de 2017 é muito interessante. Por que ela aconteceu? Porque depois disso, tu publicou vários outros escritos, né? Em sequência. Eu não parei mais daí, na realidade eu não pretendo parar mais. Eu acho que é engraçado que às vezes a gente acaba desperdiçando talvez muitas coisas na vida, porque tu acha que tu pode fazer muitas coisas. E eu tentei fazer várias coisas nesse meio tempo, né? E depois, retomando, eu descobri, não, o que eu realmente acho que eu sei fazer é escrever, entendeu? Então, tu vai tentando, talvez, muitas vezes tu despreza, talvez seja o teu melhor talento, ou talvez o teu único talento, e tu acaba deixando passar. Então, em tempo eu retornei para a literatura e não quero parar mais. Rangel e Júlio, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.